Agora, a gente fala muito sobre o Império Romano e sobre os gregos e tudo mais, mas também os portugueses, eles foram muito importantes, né? Eles foram um grande império também, com muita força, muita inteligência, né? A gente já fala muito sobre isso. O quão importante os portugueses foram para a história humana também? Petri, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, cara, que eu já respondi, assim. E é bom a gente ter um público grande para mostrar isso, porque os portugueses são um dos povos mais subestimados que existe no mundo. Tanto hoje, claro, mas do aspecto histórico também. Né? A gente estava falando há pouco de Esparta, né? Os espartanos são muito glorificados, até endeusados por coisas que eles não fizeram, né? E de fato, muito pelo contrário, né? Fizeram mais mal do que bem, né? E eu digo isso sem medo nenhum. A galera que quiser checar os clássicos, pode checar Heródoto, pode checar Pausânias, né? Que a gente vai ver assim, relatos escritos, Platão inclusive no banquete dele, então a gente tem muitas informações sobre isso. Em relação aos portugueses, esse aspecto é muito importante, porque assim, eles mudaram o mundo, né? Literalmente, Portugal, uma nação tão pequena, foi capaz de mudar o mundo. Por uma coisa que a gente aprende no colégio assim, ó, sabe? Navegações. Entraram na caravela, chegaram no Brasil. Sim. Não é isso? Uhum. Basicamente é isso que a gente aprende no colégio. Você aprendeu o que era uma caravela? O que era um galeão? O que era uma carraca? Não. Bom, pelo menos os relatos que eu vejo, por exemplo, no meu canal, e o pessoal conversando e até dizendo, cara, eu não sabia disso, eu nunca aprendi sobre isso. Por quê? Né? Existe toda uma ideia de que o que a gente tem que contar é só o lado podre do imperialismo, né? Que teve o seu lado podre também, ninguém discorda disso. Teve muita coisa ruim, né? Mas em relação a essa ideia de conectar o nosso passado com o nosso presente, mostrando as coisas importantes, cara, é muito relegado ao negativismo, assim. E se a gente parar para pensar, como eu falei, esses três ícones aí, a caravela, o galeão e a carraca, foram eles que mudaram o mundo mesmo. Os espanhóis navegaram e descobriram a América, né? Com o navio deles? Não. Com uma caravela portuguesa. Então foi através de uma invenção portuguesa que a América foi descoberta por Colombo, né? Foi através de uma invenção portuguesa. Porque olha quantas nuances a gente tem aí. O primeiro a estudar cientificamente, né, empiricamente, a relação entre as marés com a Lua foi Duarte Pacheco Pereira, o navegador português. Foi o primeiro a fazer essa relação empírica e a deixar registrado isso nas suas crônicas. Porque quando eles adentravam e chegavam na costa e adentravam rios, eles precisavam calcular quando que a maré subia, quando que ela baixava, para conseguir entrar então com seus barcos lá. Então, sabe, empiricamente deixar isso registrado. A própria evolução do militarismo, e aí a gente entra na história da guerra também. O desenvolvimento armamentista que essa invenção da caravela, do galeão e da carraca causou no mundo foi impressionante. Foram os primeiros a colocar, por exemplo, canhões na lateral do navio. Então, um navio era literalmente uma máquina de guerra. Isso nunca havia sido pensado antes. Tem um relato interessantíssimo que eu gosto muito de citar, que mudou o mundo. Os muçulmanos eram os principais detentores da economia global, né? No século XV. Antes, inclusive, século XIV, XV. Estava tudo na mão deles. E os europeus, para eles conseguirem as especiarias, todo o comércio mundial, eles tinham que ir para lá. Eles tinham que ir pela Rota da Seda, né? Usando a Rota da Seda, eles chegavam, então, lá no Oriente, né? Ou na Ásia, na China, enfim. E aí eles tinham que fazer aquele trajeto todo de volta. E tudo era muito caro, porque era extremamente difícil chegar até lá. E aí, com essa descoberta, o mundo se abriu, literalmente. Povos desconhecidos, tipo o próprio Brasil mesmo, África, aquela passagem da África. Ninguém achava que era possível fazer isso. Não tinha ninguém que achava que era possível contornar. Tem um historiador inglês chamado Charles Boxer, que ele diz que a descoberta da América e a passagem para as Índias, né, orientais, são dois dos maiores feitos da história humana. Porque a partir daquilo ali, o mundo literalmente se abriu. A gente soube o que era mundo. A gente soube que o mundo era um globo, cara. De fato. Né? De fato. Embora já havia gregos que diziam isso, né? Mas até então, o imaginário popular era do Mar Tenebroso. De repente tinha lá aquela queda e os barcos caíam, sabe? Aqueles monstros marinhos. Tu imagina o que era entrar numa caravela, Petri?
e encarar literalmente o desconhecido. Ficar à deriva, às vezes 30, 40 dias, cara. E assim, completamente perdidos, né? Esperando vento, sem comida, escorbuto aparecendo, dente apodrecendo, você completamente estragado fisicamente. Podendo tomar um copinho de água por dia, tendo que cozinhar com água do mar, né? Então, assim, foi uma epopeia, cara. A verdade é essa. O que os portugueses fizeram foi fazer uma coisa que ninguém no mundo tinha feito ainda. Eles mudaram a forma de enxergar o planeta. Completamente. Porque depois deles, a história humana foi diferente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Foi totalmente diferente. Porque os holandeses se tornaram mais poderosos que os portugueses, não foi? Mais poderosos. Mas seguiram os mesmos passos dos portugueses. Foram para a Índia também. Tomaram o Império Português. Os ingleses, mesma coisa. Foram para a Índia, contornando o cabo, né, das tormentas lá embaixo na África. Seguindo o mesmo padrão. Fizeram entrepostos comercial. É claro que do ponto de vista econômico, eles foram muito mais bem-sucedidos que os portugueses, né? Mas do ponto de vista de trajeto e de embarcações e de tecnologias usadas, eles usaram basicamente tudo que os portugueses tinham criado. E a gente não vê isso, a gente não aprende isso. Agora, não teve um breve período da história que Portugal teve um dos maiores impérios num momento específico, né? Que eles conquistaram vários territórios e dominaram boa parte dos lugares, né? Até 1570, basicamente até 1570, Portugal era o maior império. De 1500 até 1570. Ele se tornou o maior império porque ele não só, né, já tinha descoberto o Brasil e basicamente todo o litoral brasileiro já pertencia a Portugal todo. E todas as outras colônias, né? Todos os outros povos. África, né? E vários entrepostos comerciais na Índia. Então, assim, de fato, foi o maior império da sua época. Durante 70 anos. Eu sei disso porque eu joguei aquele Total War. Ah, Total War. E aí tem lá uma das versões que consegue escolher Portugal pra jogar, né? Exatamente. E é o Fernão Dias? Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, é? Que ele é o líder lá da parada. E aí tu vai conquistando os outros territórios e tal. Aí... Exato. Exatamente. Então ensina muito, né? O jogo ensina muito. Inclusive, sobre essa batalha, como que Portugal se tornou, de fato, a superpotência, assim, inquestionável da sua época. Ninguém questionava a marinha portuguesa. Pera, encarar Portugal no mar, não. Deixa quieto. Nem Espanha, nem Inglaterra, nem Holanda, nada. Houve uma batalha em 1509, e aí essa batalha que trouxe o poder mundial para a mão de Portugal. E é uma batalha épica, que assim, mostra pra gente como que o militarismo, né, de certa forma, traz o controle político também, econômico, né, e tudo mais. E a história da guerra pura. Um filho do vice-rei de Portugal, Francisco de Almeida, o Francisco de Almeida tinha um filho que ele foi designado para controlar uma cidade chamada Chaul, que é uma cidade da Índia. E aí, numa refrega lá, ele foi morto. Foi bombardeado lá, explodiram o garoto. E aí, o Francisco de Almeida soube disso, vice-rei. O cara foi com sangue nos olhos para saber quem foi que tinha matado o filho dele. Ele soube quem era e ele mandou um recado lá pro governador de uma cidade chamada Dio. Ele falou assim, muito prezado Malik Ayaz, estou escrevendo para você, para que você e os seus homens se preparem, porque nós estamos indo aí à sua cidade e vamos destruir vocês e toda a sua cidade. Então estejam preparados para quando a gente chegar. E agora vem a cereja do bolo. Você matou o galo, agora você comeu frango, agora vai ter que comer o galo. Ele tentou, o governador de Dio tentou de todas as formas mandar uma carta. Não, peraí, vamos conversar e tal. Pra que isso? Porque sabia que o bicho ia pegar. E, de fato, Francisco de Almeida chegou lá, bombardeou a cidade inteira de Dio. Ele venceu a maior frota que já havia sido juntada em toda a história moderna, desde a queda do Império Romano até 1500. Que foi uma coalizão entre mamelucos, os turcos otomanos e venezianos. Foi uma tríplice aliança, a gente pode dizer, que aconteceu lá, para tentar vencer os portugueses nessa batalha. Não conseguiram. Os portugueses literalmente afundaram os 217 navios muçulmanos e o controle muçulmano entrou em colapso a partir daquele momento. Aí não tinha mais literalmente nada que pudessem fazer para, vamos dizer, recuperar aquilo. Aí o mundo deixou de ser asiocêntrico, que eu até costumo brincar dessa forma, porque tudo estava na Ásia. Toda a riqueza mundial estava na Ásia, né?
E os asiáticos eram, de certa forma, nariz em pé. Eles sabiam do poder que eles tinham. Tanto que eles não gostavam de negociar com os europeus, aqueles porcalhões lá que não sabem fazer negócios, né? E aí, então deixou de ficar na Ásia e foi para a mão dos europeus. E aí de Portugal passou para a Holanda, depois para a Inglaterra. Então Portugal mudou a forma como não só o mundo era visto, mas mudou a forma de se lidar, né? De se fazer negócios, economia, né? Através, claro, de batalhas, mas através também de redes conectadas, espalhadas por todo o mundo. Mas agora, por que sobrou só aquele pedacinho do planeta para os portugueses? O que aconteceu para eles ficarem tão no cantinho ali? Pois é, o problema de Portugal sempre foi geográfico, né? Portugal sempre esteve literalmente no fim da Europa. Enquanto a gente tinha ali Espanha, de certa forma, cercado por Portugal e França, então tinha uma certa conexão entre ambos ali. França tinha Inglaterra, tinha a Alemanha, né? Então, a Europa sempre esteve muito conectada. Portugal sempre foi muito do submundo. Mas esse território que hoje é a Espanha, ele, por hora, já foi de Portugal, em alguns momentos, né? Não, ele ficou dividido. Não? Na verdade, o que era Portugal se tornou Espanha. É o oposto, houve uma união ibérica. Ah, tá. Com a morte, houve um rei português, morreu em batalha. Porque na Idade Média, na Idade Moderna, os caras iam pra batalha em nome de Deus. Então, assim, tinha toda aquela honra, sabe? De você lutar e morrer em nome do cristianismo, né? Então, era o que eles pensavam mesmo, né? E aí, quando esse rei morreu, jovem, não tinha filho, o rei espanhol, Filipe II, ele era descendente de português. Então ele podia, descendente de uma princesa portuguesa. Então ele tinha sangue português. Metade dele era português, a mãe dele era portuguesa. E metade era espanhol. Então ele tinha direito ao trono. Então ele conseguiu, na diplomacia, essencialmente, se tornar rei de Portugal. Se tornou Filipe I de Portugal, um rei espanhol. Então houve o que a gente chama de União Ibérica, né? Então, na verdade, foi, né? Portugal foi absorvido por Espanha, embora tenha ficado independente. Do ponto de vista geopolítico, teoricamente, Portugal continuou Portugal. Só teve um rei espanhol. Acho que eu me confundi porque quando eu joguei Total War, eu ficava tentando conquistar a Espanha. E aí eu achei que isso era história de verdade, entendeu? Pô, tarefa difícil, né, cara? Aí eu pegava pra mim ali, depois eu perdia um pouco. Foi isso que aconteceu, Mas então. você sabe que esse lance da treta entre Portugal e Espanha e Portugal, já é antiga, né, cara? Tem uma batalha que, assim, é a batalha mais humilhante da história da Espanha. A mais humilhante da história da Espanha, que foi contra Portugal. Chamada Batalha de Aljubarrota. Já ouviu falar? Não. Cara, essa batalha é fantástica. Porque, assim, foram 6.000 portugueses contra 32.000 castelhanos. Em 1385. O que estava em jogo? Então, o que estava em jogo era Portugal. Literalmente. Porque também, né? Um rei português tinha morrido, Fernando I. Não tinha um descendente ali de fato para isso. Tinha só a filha dele, que era casada com um castelhano. Então, tinha os portugueses com medo de que com essa conexão aí entre Portugal e Espanha, de matrimônio, né, de filhos casados com espanhóis, que a Espanha ia acabar absorvendo. E o rei Dom João I da Espanha falou, tá bom, mas a minha esposa tem direito, então Portugal vai ser nossa. Vamos invadir Portugal com tudo. Petri, foi uma das poucas batalhas planejadas da Idade Média. Tipo assim, porque batalhas eram coisas assim, que de repente acontecia. Você queria invadir um país, você invadia, né? Uma nação, você invadia. Essa foi assim, vamos invadir. Vamos nos preparar. Então, foi uma força impressionante que foi juntada ali. E ambos os lados sabiam o que tinham que fazer para tentar vencer, né? E aí o que estava em jogo, então, era essa conquista definitiva de Portugal. E se Portugal talvez tivesse sido totalmente conquistado nessa batalha de Aljubarrota, o mundo seria outro. Por quê? Portugal não seria independente. Portugal seria Espanha. Seria Castela. E será que Castela teria o mesmo interesse em dominar os mares, como Portugal tinha? Por consequência, inventariam caravelas, inventariam galeões, né? Navegariam ao sul. Será que esse processo demoraria mais tempo? E se demorasse mais tempo, quais seriam os impactos que a gente teria hoje? Vê como a história muda. Então, nessa batalha, Portugal resistiu, 6.000, Dom João I. Eram dois Joões, né? O João de Castela e João de Portugal. Então, João I resistiu com 6.000 homens só contra 32.000. Foi uma carnificina castelhana. O que ele fez para conseguir resistir? Terreno.
essencialmente, o que ele priorizou nessa batalha foi a organização do terreno. E táticas de combate, né? Então ele preparou o terreno com galhos de árvores, covas de lobo, abertas no chão e forradas, né? Camufladas com galhos de árvores que impediam a visão, né? Os espanhóis não conseguiam ver que eram armadilhas, né? Então foram centenas de armadilhas espalhadas pelo terreno e eles escolheram justamente um caminho mais apertado, onde toda essa força castelhana tinha que entrar em forma de funil. Porque se eles entrassem em campo aberto, não tinha como lidar, cara. Como que você com 6 mil consegue lidar contra 30 mil? Mas o cara de Portugal sabia que o exército da Espanha vinha com mais ou menos 32 mil pessoas. Ele sabia disso. Agora, como que ele sabia disso? Então, aí que tá o ponto. Essa foi uma batalha planejada. Primeiro, talvez ele não sabia que viria com 30 e poucos mil, né? Não tão específico assim. Mas sabia que vinha esmagadora. Por quê? A gente tá falando de Castela. Castela e Aragão já eram os 2 maiores reinos da Espanha. Grandiosíssimos, poderosíssimos. E detalhe, tinham o apoio da França. Então, cara, se coloca nas botas lá de Dom João I. Castela e França atacando Portugal, eles vão vir com tudo. Sim. Né? Então ele sabia que não ia ser brincadeira. Então sabia que vinha um número muito grande. Só que para Castela conquistar Portugal, tinha que vencer o exército de Dom João I. Não era simplesmente, vamos evitar a luta aqui, vamos lá para Lisboa, vamos conquistar Lisboa. Não, tem que acabar com os caras. Batalhas medievais eram assim. Você tem que acabar com o exército inimigo para você reclamar o território dele. Então tinha que encarar. Então o que Dom João I fez, junto com seu exército? Foi para uma colina e ficou no alto dessa colina. Tinha o high ground, entendeu? Isso. Eles tinham um high ground lá. Então ficou lá em cima e... na verdade essa colina tinha 2 subidas, né? Tinha uma subida mais inclinada, de mais ou menos 10 graus de inclinação. Aí quando Dom João I lá e os castelhanos viram, opa, pera, isso aqui é alto demais, não vai rolar aqui não. Vamos fazer o seguinte, moleza, vamos dar a volta, vamos pegar eles por trás. Sendo que o exército português já tinha preparado todo aquele terreno mais alto, né? Vamos dar a volta. Quando eles deram a volta, eles já tinham preparado o outro lado também, com as mesmas armadilhas, com as mesmas covas de lobo, os piques, né, escondidos no chão, fossos. E aí eu sempre comento isso também lá no canal. Fosso, galera, era a estratégia mãe de qualquer batalha medieval. Se você ia enfrentar alguém, fosso era fundamental. Então eles tinham fossos lá, e tinha até rios, inclusive, que cruzavam o campo de batalha. Então tinha vários obstáculos ali para os castelhanos. Então quando eles iam subindo numa inclinação menor, aí na parte de trás a inclinação chegava a 2% só. Então eles já iam subindo com mais facilidade. Só que ao mesmo tempo o terreno ia funilando. E aí, conforme o terreno ia funilando e as covas de lobo lá, as armadilhas, começavam a funcionar, cavalos caíam, castelhanos começavam a cair, a morrer dentro das covas, eles tiveram que descer do cavalo e ir avançando, né, a pé, em direção à infantaria portuguesa que estava ali na frente. Só que quando eles chegaram de cara na infantaria portuguesa na frente, os flancos estavam cercados de arqueiros e besteiros, portugueses e ingleses. 200 ingleses foram usados lá nessa batalha. Chuva de flechas em cima dos castelhanos. Uma saraivada de flecha, a gente pode dizer assim. E acabou, literalmente, 30 minutos de batalha. Cara. Tu acredita nisso? 30 minutos de batalha só nesse primeiro embate, nesse contato de choque. Foram 6 mil castelhanos que morreram. E os que fugiram depois morreram mais 6 mil. E detalhe, eles foram sendo mortos pelos próprios aldeões ali de volta. Em volta da cidade, né? De Aljubarrota. Na cidade da batalha, que se chama hoje. E aí, na freguesia da batalha. E aí eles foram... o povo em volta começou a matar os castelhanos que tinham fugido da batalha. Que estavam sobrando. Que estavam sobrando. Então, assim... as batalhas, elas mudam o mundo. E a gente pode dizer que Portugal participou de 2 das mais decisivas batalhas da história, que foi essa de Aljubarrota e foi a Batalha de Dio também, onde o domínio do mundo passou a ficar com os portugueses e depois, consequentemente, com os europeus, de maneira geral, né? Mas tu disse que essa guerra foi programada, né? Sim, programada. Isso foi uma novidade para a história? Poucas batalhas medievais foram
realmente programadas, assim. Mas como é que eles combinavam? Tipo, tal lugar, tal dia, era assim que eles faziam? Então, na verdade, eles não diziam exatamente assim, com todas as letras, né? Eles tinham espiões, né? Que naturalmente iam se informando e eles próprios avisavam os outros onde eles iam estar. Não era uma coisa que acontecia antes, assim, né? Antes da gente ir, eu vou avisar vocês, né? Não, eles já estavam se encaminhando, ó, avisa que nós estamos aqui, né? E da mesma forma. Claro que muitas coisas eles ocultavam também, porque para não entregar, né? Mas em relação aos encontros, se chama pitch battles em inglês, assim, batalhas planejadas. Poucas eram assim. Por quê? Porque eram batalhas decisivas. Então, de certa forma, Portugal tinha que levar Castela para lá. Se Castela não tivesse lá, não ia ter sucesso. E ao mesmo tempo, Castela tinha que saber onde Portugal estava. E tinha que lutar onde Portugal queria lutar. Mas por que focar onde está o exército querendo nessa colina e não invadir a cidade que estava desprotegida e dominar os cidadãos, pegar as casas, sei lá, os órgãos, tudo lá para eles? Sim, então, porque tecnicamente o reino não é dele, mesmo que ele faça isso. A ocupação não existia isso? Poderia ocupar, mas Portugal, o exército de Portugal, a força de Portugal continuaria existindo. E ele poderia continuar pegando aliados. Porque você tem que destruir o seu exército. O exército inimigo. Você tem que destruir. Se você não tiver com seu exército destruído, você não tem o apoio do povo. De certa forma, o povo não se rende. Né? Peraí, existe um exército, então o povo não vai ser subserviente a você. Entendi. Então, sabe, o povo pode se aliar. Quer um exemplo clássico disso? Em Atenas, justamente nessa ocasião aí da batalha de Salamina, os atenienses evacuaram a cidade inteira. Inteira. Os persas queimaram Atenas de cima e embaixo. Acabaram com a cidade de Atenas. Por quê? Porque o povo saiu e deixou a cidade. Mas do que adiantou para os persas se os atenienses estavam inteirinhos? Rebentaram com eles lá na Batalha de Salamina. Então, foi uma retirada estratégica, sacrificou a cidade, mas ao mesmo tempo tinha garra, tinha força, tinha homens e tecnologia para lutar contra os persas. Então, sempre é assim. E nessas batalhas, não adianta você só conquistar o território se você não matar ou se você não conquistar o exército inimigo. Porque ele vai reclamar o que é dele depois, seja com alianças. Então, vai ser sempre uma coisa complicada, né? É que a gente esquece, né, que o poderio, o exército, o conceito de guerra era uma coisa diária na cabeça do cidadão, né? Era um negócio presente, ele todo dia pode ter, todo dia tá acontecendo, então o exército tinha um poder até simbólico de se destruir o exército, a nossa nação acabou a partir daí, é isso? Você quer um exemplo interessante, cara? Diz que um rei morreu numa batalha. Game over. Os caras podem estar inteirinho da Silva lá. De boa. Rei morreu, acabou. Interessante, né? É meio psicológico o negócio. Psicológico. O rei Dom Sebastião, o cara que morreu lá em 1578, nessa invasão do Marrocos, que aí o Filipe acabou conquistando Portugal, se tornou um só, né? Se tornou uma nação só, a União Ibérica. Antes de se saber de fato, né, que ele tinha morrido, começou a se espalhar rumores lá no exército que ele tinha desaparecido. E os nobres, o exército, os cavaleiros todos ficaram desbaratados. Perderam completamente o foco da batalha. Que loucura. E foi todo mundo, praticamente, ou todos mortos, foram mais de 12 mil nobres. E a gente tá falando de Portugal, que é um país pequeno, né? Então, já não tinha muito nobre assim pra esbanjar, né? E aí, depois dessa batalha com a ideia de que o nosso rei morreu, e agora quem é que vai liderar a gente? Tinha que ter um líder. Mas ninguém assumia esse vácuo? Um substituto poderia assumir, só que teria que estar bem preparado para isso. E teria que saber, e os soldados, eles teriam que saber onde estava esse líder. E se por algum motivo esse segundo líder tivesse morrido também, dificilmente teria um terceiro para substituir. Então, ao longo da história, muita morte de rei deve ter sido ocultada pro exército não cair a moral, né? Muito bom, Petro. Exatamente, cara. Muito, muito. E nas cruzadas, por exemplo, era muito comum líderes, generais, né? Não só reis. Muitos reis lutaram, mas muitos não lutaram também. Aí tinham os generais e tinham os líderes mesmo das batalhas, né? Eles não diziam que eles tinham morrido. Era a última coisa que se dizia. Então tentava se ocultar. Só que o problema é que se um cara soubesse, espalhava para os outros. Sim. Então ocultar a morte de um líder era uma das coisas mais difíceis. Mas se tentavam realmente. Se tentava, de certa forma, ocultar. O que representava o rei para causar tamanho
consequência psicológica na cabeça das pessoas. Porque a gente está falando principalmente de uma ideia religiosa, né? O rei medieval, ele é ungido de Deus, né? Essa é a ideia que eles passam. Todos os reis, eles têm uma unção divina. Então, se ele morre, nós estamos sem a proteção de Deus. Então, tecnicamente, a gente não tem mais como lutar. Tanto que a primeira batalha, a gente volta a Portugal, a primeira batalha que o Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, lutou contra os muçulmanos para expulsar os muçulmanos lá e começar a conquista, porque tudo era muçulmano, né? A Península Ibérica foi toda tomada pelos muçulmanos, só ficou lá um pedacinho pequeno, depois eles vieram descendo ao longo do tempo, né? Em 1139, se eu não me engano, na Batalha de Ourix. Então, Dom Afonso Henriques, ele, segundo as crônicas, ele recebeu a aparição de Jesus Cristo lá. Então, com essa aparição de Jesus Cristo, ele viu, Jesus Cristo inflou o ânimo dele com os templários que estavam lutando do lado dele. Aí eles começaram a vencer essa batalha, que era assim, tipo, 500 contra 10 mil, né? Coisa do tipo. A gente também sabe que é exagerado esses contos, né? Muitos desses contos. Mas é o que a gente tem de crônica da época. Então, a influência divina era muito grande. E aí, quando você perdia esse elo, porque quem era você para Deus? Nada. Para Deus é o rei que era alguma coisa. Ou então, esses nobres que eram que faziam parte do clero, né? Em Portugal tinha o Nuno Álvares Pereira, que lutou nessa batalha de Aljubarrota. Então tinha vamos dizer, os santos ali, alguns poucos santos escolhidos por Deus, mas tinha essa ligação religiosa.